como eu estava dizendo, eu temo não conseguir terminar este assunto hoje, porque eu comecei a escrever sobre o domínio próprio, parece que a coisa vai. E acho que dos sermões que eu preparei até hoje, esse foi o que mais deu páginas, assim, de resumido, né? Então, se eu não conseguir terminar hoje, como está sendo filmado, você vai poder acompanhar, se alguém não vir hoje, né, e semana que vem vai poder acompanhar, ou o contrário também, tá certo? Mas vamos tentar, se a gente conseguir, a gente termina hoje ainda. O fruto do Espírito é domínio próprio. E com isso nós estamos partindo para o término desses estudos sobre o fruto do Espírito. Durante algumas semanas, vimos como o fruto do Espírito é fundamental nas nossas vidas, para fazermos aquilo que agrada a Deus, para fazermos aquilo que vai na direção daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Também observamos como é difícil colocar em prática o fruto do Espírito, como somos desafiados todos os dias a pôr em prática nas nossas vidas o fruto do Espírito Santo. E hoje, e talvez no domingo que vem, provavelmente vamos tratar do fruto que seja a pedra no sapato de muitos cristãos. É importante entendermos que o domínio próprio não é apenas quando você não é estourado, quando você consegue se controlar, não é estourado, quando você não é agressivo, quando você não tem paciência, quando você se torna estúpido, às vezes, em algumas situações. Isso tem a ver mais com o tema que nós tratamos na semana passada, que é a mansidão. O domínio próprio, ele vai além, ele é mais profundo, ele trata de assuntos mais, que vão mais no íntimo do nosso coração e das nossas decisões. E talvez para embasar bem o domínio próprio, nós precisamos olhar um pouco para o livro de Eclesiastes. Nós estudamos este livro todo na reunião de quinta-feira, e um texto de Eclesiastes que aponta para o domínio próprio, Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. E vocês vão entender por que aponta para o domínio próprio. Olha o que esse texto diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá tempo e modo. O coração do sábio discernirá tempo e modo. Porque para todo propósito há tempo e há modo. Para todo propósito, para tudo que nós fazemos, há o tempo certo e há a maneira certa de se fazer. Por esta razão, o livro de Eclesiastes também vai tratar do assunto do tempo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, nós observamos a relação de circunstâncias onde há tempo para tudo. E alguns dos tempos que eu relacionei aqui, não vou ler todos, mas olha só o que diz: tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de estar calado e tempo de falar. Baseado neste texto e no texto anterior, nós chegamos à conclusão de que ou podemos fazer tudo da maneira certa, ou fazer tudo da maneira errada. Podemos escolher o momento e a hora certa para tomarmos decisões que vão nos abençoar, ou podemos escolher o momento errado, na hora errada, para fazer coisas que vão nos arruinar. Então, nós precisamos entender que dessa forma nós vamos chegar lá no domínio próprio. Por quê? Veja bem, só vamos discernir o tempo se formos sábios.
Não é isso que a Bíblia diz? Sábio é aquele que sabe discernir tempo e modo. Então eu só vou discernir o tempo e o modo se eu for sábio. E eu só serei sábio se eu controlar o meu ímpeto humano, a minha natureza humana. Porque o sábio precisa controlar isso. E eu só vou controlar o meu ímpeto humano se eu tiver domínio próprio. Então é uma cadeia que chega aonde? No domínio próprio. É um elo que aponta para o domínio próprio. E aí nós vamos para os exemplos. Como eu gosto de usar muitos exemplos, nós vamos estar primeiro observando os exemplos daqueles que perderam, porque não tiveram domínio próprio. E vamos aplicar isso nas nossas vidas. Se não tivermos tempo de continuar, nós vamos ficar só nos exemplos de quem perdeu. E daí na semana que vem nós vamos falar dos exemplos daqueles que tiveram domínio próprio, os exemplos bíblicos que nós podemos identificar. Pois bem, primeiro exemplo, Geazi. Você já ouviu falar deste homem, deste moço, desse jovem? Geazi, a história de Geazi está no segundo livro de Reis, capítulo 5. E o problema de Geazi foi a ganância. A ganância acaba fazendo com que muitas vezes tomemos decisões precipitadas. Muitas vezes não tenhamos domínio próprio, porque somos gananciosos. Queremos porque queremos. Como crianças, muitas vezes nós somos birrentos, somos teimosos e queremos. E tem que ser do meu jeito, e tem que ser da minha maneira. E aí nós acabamos perdendo. Como se deu essa história? No capítulo 5 de Reis, conta a história dos reis da Síria, reis de Israel, Eliseu, Naamã, são personagens dessa história. Havia um clima de tensão entre Israel e a Síria, respectivamente a terra de Eliseu e a terra de Naamã. Qualquer coisa era motivo para incitar os reinos. E quando Naamã foi até Eliseu, o rei de Israel pensou que ele fosse um espião. E ele achou que Naamã estava indo até Israel para de alguma forma descobrir os segredos de Israel para invadir a nação de Israel. Ou seja, esse era o clima de tensão que existia. Mas não era de fato o que estava acontecendo. Naamã tinha lepra. E Eliseu queria que os sírios soubessem que havia Deus em Israel. Por isso ele mandou Naamã vir até ele. Naamã, por fim, vai até Eliseu. Eliseu ordena que ele se banhe no Rio Jordão. Ele se banha 7 vezes no rio e ele é curado da lepra. E Naamã, feliz da vida com aquela cura, com aquele milagre, chega para Eliseu e diz assim: Eliseu, eu quero te dar presentes. Eu quero te dar muitos presentes, porque eu sou rico e eu posso dar os presentes que você quiser. E Eliseu, entendendo, lembra do texto que eu li de Eclesiastes? É importante que você se lembre durante toda a ministração. Há tempo para todo o propósito. Sábio é aquele que discerne o tempo e o modo. E Eliseu disse para ele que ele não iria aceitar os seus presentes. Por quê? Por causa do clima de tensão. Eliseu não queria provocar nenhum tipo de dúvida com relação àquilo que ele tinha feito. Ele só queria que o povo da Síria soubesse que havia Deus em Israel. Então ele não aceita os presentes. Naamã insiste com ele: Eliseu, aceita. Eu quero te dar, eu quero te abençoar, Eliseu. E Eliseu diz o seguinte: não. Geazi, o moço de Eliseu, estava ouvindo, estava participando da conversa. E aí ele espera Naamã sair.
percebeu que Eliseu deu bobeiras, saiu para algum lugar, enfim, foi para os cantos, né? Aí ele sai correndo atrás de Naamã. Aí ele chega até Naamã e diz assim: olha, Eliseu mandou dizer que vieram 2 moços, filhos dos profetas. Então ele precisa agora de uma moeda de prata, 2 peças de roupa. E aí Naamã, com o mesmo espírito generoso, disse assim: escolhe o que você quiser e pegue para você. E Geazi voltou todo faceiro, né? Ganhou os presentes, na boa, na faixa. E ele chega na sua casa, onde estava Eliseu, e o que é que Eliseu diz para ele? Eliseu primeiro diz assim: você acha que eu não fui em espírito até onde você estava? Mas o que me chama a atenção é o que ele diz: era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servos. Era esse o tempo de você trocar presentes? Era esse o tempo de você receber qualquer tipo de benefício? O resultado foi que Geazi ficou com lepra, com a lepra de Naamã, e não com os presentes de Naamã. Como nós aplicamos isso nas nossas vidas? Tem alguma coisa de errado em receber presentes? Tem alguma coisa de errado em receber algo que alguém quer, com muita gratidão, nos abençoar? O problema é o que está por trás desse sentimento. É o sentimento de ganância. E se tem um sentimento, meu irmão e minha irmã, que faz com que a gente saia do prumo, que faz com que a gente perca o domínio próprio, é a ganância. Por quê? Porque quando a gente quer alguma coisa, quem tira da nossa cabeça? Adianta alguém te aconselhar quando você quer alguma coisa? Adianta alguém falar para você que o que você está fazendo é errado? Adianta alguém falar para você que aquilo que você está fazendo não é o certo a ser feito? Sabe o que eu aprendi nesses anos de ministério? Que quando uma pessoa quer, ela faz. Quando uma pessoa quer ser teimosa, ela vai ser. Não era tempo. Mas eu quero. Mas esse presente, meu Deus, essas vestes estão reluzentes aos meus olhos, está brilhando, está me chamando, venha, venha, e eu não estou resistindo. Quantas vezes nós fazemos maus negócios porque não temos domínio próprio? Quantas vezes nós escolhemos coisas erradas porque não temos domínio próprio? Quantas vezes nós só vamos reconhecer o erro que fizemos depois de já ser tarde? Esse é o problema da ganância. Você não consegue se controlar. A ganância é mais forte que você. Eu vejo algumas pessoas que não têm nada, não tem um real no bolso, mas consegue juntar um troquinho, vai lá e tira um carro zero. Não consegue se controlar, não consegue esperar a hora certa. Mas eu estou aqui citando um carro zero, mas pode ser até uma calça jeans, depende da grana que cada um tem, mas não é só relacionado a dinheiro também. Quantas vezes nós teimamos: eu quero isso, e aí nós acabamos sofrendo. Nós somos muitas vezes como crianças no que diz respeito ao domínio próprio. Não temos. Você acha que uma criança tem domínio próprio? Se ela não for ensinada anos a fio, você acha que ela tem? Se a criança gosta de doce e você coloca, enche essa mesa de doce, você acha que ela vai pensar que o doce engorda? Você acha que ela vai pensar que o doce vai fazer muito mal para ela? Até lembrei de uma situação que aconteceu com a Ana. Ela me contou, ela tem um cachorrinho, e esse cachorrinho não tem controle. Se você coloca 2 kg de ração, ele come. E o Isaac foi lá e colocou bastante ração para o cachorrinho, e o cachorrinho, ele comeu tanto
que ele quase morreu. Ele estava arrastando a barriga, e era um bacezinho pequenininho, né? E ele não conseguia nem andar, porque ele não tinha controle, ele não parava de comer. Eu já vi esse cachorro comendo, é impressionante. Muito mais do que eu. Mas é impressionante, porque não tem controle. E aí você vai olhar, muitas vezes você está agindo assim. Ah, se tem eu quero, se tem eu quero. E a gente não consegue se conter. O problema é que tem consequência. A lepra de Naamã pegou em Geazi. Ou seja, algo que era para ser comemorado, algo que era para ser memorável, um homem curado de lepra, da maneira como foi, acabou sendo um desastre para Geazi. Mas esse não é o único exemplo. Na verdade, o exemplo do cachorrinho podia se dar no segundo exemplo, que é o exemplo de Esaú e o prato de lentilhas. No primeiro é a ganância, no segundo é o desejo desenfreado, seria a obsessão. Geazi queria os presentinhos, mas o desespero de Esaú foi algo marcante, muito interessante, a falta de domínio próprio de Esaú. Olha só, essa história está em Gênesis capítulo 25, dos versículos 29 a 34. Eu não vou ler o texto, você pode acompanhar ali, eu vou apenas resumir a história. Esaú era um exímio caçador, e Jacó era um exímio cozinheiro. Tinha talento para cozinhar, devia cozinhar muito bem. Esaú voltou do campo da caça, cansado, e viu que Jacó tinha preparado um dos seus pratos prediletos. Com certeza isso não pegaria eu nem você, mas pegou Esaú, um guisado de lentilha, né? Ninguém aqui se corromperia por um guisado de lentilha, né? Mais por uma picanha, por um salmão, quem sabe, né? Mas olha só, ele chega faminto, sente o cheiro. Esaú olha para o prato, cansado e faminto, pediu a comida para Jacó. Até aí, tudo bem, nada mais justo. Está com fome, Jacó preparou um guisado. Ô Jacó, dá um prato de comida para mim aí. Jacó, que não é bobo nem nada, o nome de Jacó já diz que ele é usurpador, ele é enganador. Não amenizando aí a situação de Jacó, Jacó já tinha um plano. Está com fome? Vou fazer uma troca. Eu te dou um prato de lentilha, mas se você me der primeiro o seu direito de primogenitura, se você der para mim o seu direito de primogenitura, você come o quanto você quiser. Você come até igual o cachorrinho da Ana, até arrastar sua barriga no chão, com tanta ênfase. Pois bem, o que acontece? Olha o exagero de quem não tem domínio próprio. Olha o desespero de quem não tem domínio próprio. Estou a ponto de morrer. A minha vida não vai ser a mesma se eu não comer um prato de lentilhas. Tudo na minha vida vai ser arruinado se eu não comer um prato de lentilhas. Eu estou morrendo por causa deste prato de lentilhas. E você acha que se eu morrer, do que vai me valer a minha primogenitura? Esaú ia morrer. Ele não ia morrer. Mas ele estava achando que sim. Do que vale a primogenitura? Dá logo essa comida aqui. E ele vai lá e come, com gosto. O que ele não sabe é que o resultado dessa história foi que Esaú não apenas vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, ele vendeu também a sua bênção, a bênção do seu pai e a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele não entendeu que ele podia esperar. Ele podia ter pedido para a sua mãe: ô mãe,
Jacó está regulando aí um prato de comida, faz alguma coisa para mim. Podia ter feito um jejum, podia ter se virado de alguma forma, podia voltar a caçar um animal, já que ele era exímio caçador, falou assim, vou fazer também um guisado de carneiro de repente, e vou comer. Mas não, ele queria aquele prato. Sabe qual o perigo da obsessão, do desejo desenfreado? É que muitas vezes nós não conseguimos controlar o nosso desejo, o nosso ímpeto, nós não conseguimos ter domínio próprio, porque queremos aquilo. Novamente, é legal a gente observar as crianças. Vocês já perceberam que a maioria das crianças, quando elas estão juntas, a gente vê de quinta-feira, né? De quinta-feira é uma novela, sabe? Porque tem, e eu vi quantos brinquedos a Isabela tem, eu ajudei na mudança, tem um saco de brinquedos, mas se tem 4 crianças ali, elas querem o mesmo brinquedo, elas brigam pelo mesmo brinquedo, elas não negociam o mesmo brinquedo. Tem que ter pai intervindo, negociando, empurrando um outro brinquedo, sempre menos legal, porque o que vale é esse brinquedo. Nós crescemos e continuamos brigando pelos mesmos brinquedos. A gente brinca pelos mesmos brinquedos que as nossas esposas, que os nossos maridos, que os nossos filhos, e a gente não consegue controlar a nossa obsessão. Essa atitude de Esaú, por mais simples que tenha sido, foi um ato obstinado, foi um ato incontrolado. Ele queria porque queria e não estava nem aí para as consequências. Sabe qual é o problema da falta de domínio próprio? É que nós não estamos nem aí para as consequências. Nós falamos, nós somos impetuosos, nós somos obstinados e não nos importamos com as consequências. Mas elas vêm. E quando elas vêm de maneira terrível, avassaladora. Elas nos roubam muitas coisas. Lembre-se do texto que eu li de Eclesiastes. Sábio é aquele que sabe discernir o tempo e o modo. Você acha que não teriam outras oportunidades de Esaú comer um guisado de lentilhas? Era um prato raro? Era uma iguaria? Não. Era um alimento comum. Lentilha era algo que fazia parte do cardápio judaico. Mas ele queria aquilo, naquela hora, daquele jeito. E quando nós queremos as coisas assim, nós perdemos. Isso tem que servir de alerta para nós. Às vezes, por ímpeto, julgamos que algumas coisas são mais importantes do que outras. E preste atenção nisso, porque isso também fez parte do equívoco de Esaú. Ele julgou que algumas coisas eram mais importantes do que outras. E ele não teve a sabedoria, ele não teve discernimento. Quantas vezes nós não conseguimos ter domínio próprio para parar e para analisar a situação, para refletir no contexto. E é assim que Satanás nos pega. E foi assim que ele pegou o nosso terceiro exemplo, Saul. O problema de um foi a ganância, o problema de outro foi a obstinação, o desejo desenfreado. E o problema de Esaú é um problema que talvez pegue a maioria de nós aqui. É um problema tão simples, mas ao mesmo tempo tão sério, que é a ansiedade. Olha só o que acontece com Saul. Primeiro, a ganância de Geazi, depois o desejo desenfreado de Esaú, e agora a ansiedade de Saul. 1 Samuel capítulo 13 nos mostra um fato. Samuel, ele determinou que Saul esperasse 7 dias para fazer o sacrifício. 7 dias você espera,
eu vou chegar aqui daqui 7 dias e nós vamos sacrificar. Isso era uma responsabilidade de Samuel. Samuel não pediu que Saul fizesse o sacrifício. Samuel não pediu que Saul fizesse absolutamente nada, que ele ficasse quieto esperando. Mas aí, por que gerou ansiedade no coração de Saul? Simples. Saul era rei há um ano. Estava precisando de uma aprovação do povo. Estava precisando ficar bem com o povo. Ainda tinha um problema dos filisteus estarem cercando Israel. Os filisteus estavam pressionando Israel. E Samuel não chega. Samuel acordou no 7º dia, ansioso, vou acordar. Samuel vai estar aqui. Não está. Onde está Samuel? Meu Deus do céu, Samuel não vem, o povo já está se dispersando, os filisteus estão cercando a cidade, está tudo acontecendo, a desgraça está armada. Quantas vezes nós deixamos o domínio próprio de lado, quando somos pressionados pela ansiedade? Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não fizer, vai ficar assim mesmo. Se eu não fizer, a coisa vai degringolar. Se eu não tomar iniciativa, o caldo vai tornar. E aquela ansiedade vai crescendo. Aquela ansiedade vai crescendo. E aí você já não raciocina mais. Aí você já não pondera mais. Aí você já se esquece do que foi combinado. Você se esquece do que foi estabelecido. Essa ansiedade, ela é um veneno em relacionamentos. Ela é um veneno em circunstâncias da nossa vida com pessoas próximas a nós, onde muitas vezes nós ficamos esperando, mas aquilo vai dominando a nossa ansiedade. Nós vamos ficando cada vez mais ansiosos, mais preocupados, mais aflitos, e aí não conseguimos nos controlar. Sábio é aquele que discerne tempo e modo. Saul já estava entardecendo o 7º dia. Ele vê que o povo está dispersando, vê que ninguém está fazendo nada. Samuel não chega, nem aparece. Quer saber de uma coisa? Tragam os animais, prepara o fogo, vamos fazer esse sacrifício aí. Vamos sacrificar, porque Samuel não vem. Eu estou esperando ele, mas ele não cumpriu. Olha só, no pensamento de Saul, ele não cumpriu o que ele prometeu. Será? Será que foi isso mesmo? Pois bem, ele vai lá e oferece o sacrifício. Ele vai lá e faz toda a oferenda a Deus. E aí, Samuel chega. A pergunta é: Samuel chegou no dia seguinte? Samuel chegou fora do prazo que ele estabeleceu? Ou até mesmo chegou atrasado? Ele não disse a hora que ele ia chegar, então ele não chegou atrasado. Mas quando ele chega, ele vê que Saul, por causa da ansiedade, atropela as coisas. A ansiedade de Saul o arruinou, porque a partir desse gesto ele perdeu o reino de Israel. Olha que coisa terrível. A ansiedade, a ganância, o desejo desenfreado, tudo conspirando para que você não tenha domínio próprio. Pelo horário dá para a gente falar, dá para continuar. Então vamos falar de quem ganhou. Esses perderam. Mas os sentimentos, mesmo dos que ganharam, muitas vezes nos derrubam também. Então vamos ver os sentimentos de quem, ou a atitude de quem ganhou. Eu estava escrevendo
Ainda bem que o Anderson está aqui, né? Mas algumas pessoas me conhecem bem. Então esse é o problema, que eu espero não ter mais, né? Espero estar vencendo isso. Mas sabe um que venceu? Foi Ló. Ele venceu a curiosidade. Eu quase não sou curioso, né? Então às vezes eu tenho que me controlar. Mas a curiosidade, ela destruiu a mulher de Ló, mas ao mesmo tempo ela fez com que Ló vencesse. Ló não ganhou muito. Ló praticamente ganhou o direito de estar vivo. Mas o que chama a atenção é essa situação onde ele precisou controlar o desejo de ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ele precisou fazer o que o anjo mandou. O anjo deu uma ordem: olha, saiam correndo, suba para as montanhas e não olhe para trás. Olhar para trás tem dois significados aqui. Tem a questão da curiosidade mesmo, de querer saber o que está acontecendo lá. E talvez, no caso da mulher de Ló, a questão de o que eu estou perdendo. Puxa, a cidade até que é boa, até está legal, tinha bastante shopping center, era um lugar bem atrativo para mim, e eu estou perdendo. Mas Ló fez exatamente o que o anjo disse. É para correr e não olhar para trás? Eu vou correr e não vou olhar para trás. E é interessante que muitas vezes, se alguém fala alguma coisa desse sentido para nós, parece que dá um bichão, né? Não olha para trás. O que tem atrás de mim? O que tem atrás de mim que eu não posso olhar? Meu Deus, eu teria que sair do lugar, né? Para não olhar para trás. Mas Ló, ele vence esse sentimento. Gênesis capítulo 19, versículo 17 conta essa história. E é interessante porque não é muitas vezes uma ordem difícil de se acatar, não é algo difícil de se fazer, mas como muitas vezes a curiosidade nos derruba. Onde que ela pode nos derrubar? Muitas vezes quando você quer saber de tudo, muitas vezes quando você quer entender tudo, você quer especular tudo, você acaba tomando decisões erradas na sua vida. Tem coisas que não precisamos saber, tem coisas que não precisamos entender, tem coisas que estão acima de nós, e muitas vezes quando ficamos lá cutucando para querer descobrir, isso acaba trazendo muito mais mal do que bem para as nossas vidas. É um exemplo simples, mas que afeta muito o nosso domínio próprio, porque muitas vezes nós queremos saber, nós queremos descobrir, e acabamos atropelando pessoas, acabamos ferindo pessoas, e acabamos pagando o preço dessa curiosidade. Um outro exemplo de quem venceu: José. José venceu a sedução. Quantos homens na Bíblia se deixaram levar pela sedução de mulheres? Para citar apenas os mais famosos, Davi e Salomão. Davi teve a sua família arruinada, Salomão teve o seu reino arruinado por causa de mulheres. É claro que o inverso também tem o mesmo valor, de mulheres que são seduzidas por homens. Olha só, tudo isso por quê? Porque não conseguiram ter domínio próprio, não conseguiram se controlar, não conseguiram discernir o tempo e o momento. Davi caiu. Por quê? Porque enquanto o povo estava na batalha, ele estava em casa. Salomão caiu porque ele achou que não tinha problema ter relacionamentos com mulheres que não faziam parte do reino de Israel. E os dois caíram, e caíram feio, se afundaram. É interessante, Provérbios fala muito disso. A sedução que o sexo oposto atrai pode arruinar as nossas vidas, pode destruir a nossa casa, pode destruir o nosso lar. Provérbios fala muito disso.
E tem pessoas que estão dispostas a perder família, emprego, dignidade, tudo por causa de uma aventura. E não pense você que com José foi diferente a tentação. Não pense você que com José a luta não foi intensa da mesma forma. Não pense você que José era um super-herói que não sofria esse tipo de tentação. Ele era como qualquer outro homem, mas antes de tomar a sua decisão, ele pesou algumas coisas na balança. Quando você tem domínio próprio, você pesa na balança. Você coloca o que vale mais a pena. E José colocou na balança. Ele colocou na balança em primeiro lugar o Deus a quem ele servia. Ele temia Deus. Ele honrava Deus. E ele não queria desobedecer a Deus. Mas ele também estava preocupado com o seu Senhor, que tinha sido um homem extremamente abençoador da sua vida, cuidadoso para com ele, confiou a casa dele inteira nas mãos de José. E José ainda tinha uma terceira situação. Ele foi como escravo, estava numa situação muito complicada no que diz respeito à sua família, atrás, e com toda certeza pesou seu pai, seus irmãos, mesmo que ele não tivesse mais contato com eles, mas toda a história que ele passou. Ele soube discernir o tempo, irmão, e ele entendeu que aquele não era tempo de fazer aquilo. Ele venceu, porque ele teve domínio próprio, ele se controlou. Mas a mulher de Potifar, mesmo se oferecendo para José, nenhuma nem duas vezes, várias vezes, José se manteve firme. Isso só é possível com domínio próprio. Isso só é possível com controle da nossa postura, da nossa atitude com relação a Deus, com relação à família, com relação às coisas que custam para nós. E José ficou firme. Ele pesou na balança e ficou firme. Olha só o que diz Gênesis 39, versículos 8 e 9. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Havia uma consciência clara do erro que ele estaria cometendo, e ele teve domínio próprio. Conforme o texto de Eclesiastes, naquele tempo, quando ele resistiu à mulher de Potifar, ele foi preso. No primeiro momento, a ideia é que ele perdeu, mas como diz Eclesiastes, há tempo de plantar e há tempo de colher. Ele estava plantando a sua integridade, ele estava plantando a sua honestidade, ele estava plantando naquele momento a sua aliança com Deus, e lá na frente ele colheu, se tornando o segundo homem mais importante do Egito. E tem um terceiro exemplo. É interessante porque Saul, ele cedeu por causa da ansiedade. Daniel foi exatamente o contrário. Ele não se deixou levar pela pressão. Se quer ter domínio próprio, entenda uma coisa: a pressão, ela pode te forjar no caráter cristão, e a pressão pode levar você para o buraco. Quantas crises de casamento acabam em separação porque não suportam a pressão? Mas quantos casamentos são solidificados na rocha porque vencem as pressões? Vencem as pressões que vêm. Quantas famílias são destruídas porque não se suporta a pressão? E quantas famílias são fortalecidas porque aguentam a pressão? Quantos relacionamentos de amizade acabam sendo fortalecidos porque suportam a pressão? E quantos relacionamentos de amizade acabam ruindo porque não suportam a pressão? Olha só o exemplo de Daniel. Daniel causava inveja no reino da Babilônia.
por causa da sua integridade, por causa da excelência da sua vida. E alguns homens arquitetaram um plano para derrubar Daniel. E eles pegaram e falaram assim: olha, não tem nada que vai derrubar Daniel senão alguma coisa relacionada à sua lei. Então eles foram, vasculharam, viram o que Daniel fazia, observaram que Daniel orava todos os dias, 3 vezes, com as janelas abertas do seu quarto. Ele estava lá e ele estava firme, orando. E eles pensaram assim: se a gente fizer um decreto que não se pode orar, e conhecendo Daniel como a gente conhece, ele vai orar, ele vai pedir ao seu Deus, e aí é onde a gente vai pegar ele. Eles fizeram isso. Então Daniel podia ceder a pressão. Daniel podia fechar. Olha que coisa simples Daniel podia fazer: fechar a janela de casa. Só, olha, Deus, por conta desse decreto, eu vou fechar a janela por um tempo, até a coisa melhorar, até essa pressão passar. Olha, Deus, eu vou mudar os horários da minha oração. Ao invés de ficar orando 3 vezes por dia, eu vou juntar tudo no período da madrugada. Todo mundo vai estar dormindo, eu oro, junto os 3 períodos em horário, eu oro mesmo tanto, mas vou orar num horário só. Olha, Deus, eu vou orar andando, eu vou orar de pé, vou disfarçar, Deus, o esquema é disfarçar para viver. Ele podia fazer tudo isso, ele ia continuar orando, ele ia continuar tendo o seu relacionamento com Deus. Mas sabe o que me impressiona na história de Daniel? Daniel mudou uma vírgula do que ele fazia. Por que a pressão faz a gente mudar de ideia? Você já parou para pensar? Por que você tem que ceder à pressão? Deus é o mesmo Deus sob pressão e sem pressão, ou não? Se aparecer uma dívida para você pagar, Deus já não é mais o mesmo Deus. Agora Deus não é tão Deus assim. Se começa uma crise no seu casamento, Deus, o Senhor, está acontecendo alguma coisa, Deus. O Senhor não é tão Deus como na pressão, fora de pressão. Parece que nós servimos a 2 deuses. Um sob pressão, que não serve para nada, não faz nada, não tem poder nenhum, não resolve problema nenhum, não livra a gente de problema nenhum. E aquele Deus sem pressão, é aquele Deus que cura quando a gente não tem doença, aquele Deus que provê os recursos financeiros quando a gente não tem falta de dinheiro, o Deus que abençoa o casamento quando a gente não tem crise no casamento, o Deus que orienta os filhos quando os filhos estão bem orientados. Esse Deus a gente serve. O Deus da pressão parece que ele fica mais fraquinho, ele fica incapaz, e a gente acaba cedendo à pressão. Mas olha só o que diz Daniel capítulo 6, versículo 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele fazia isso antes, estava fazendo isso agora e ia fazer isso sempre. Porque não é a pressão que nos muda. Quantas pessoas tomam decisões sob pressão? Uma vez um padrinho de casamento, a gente estava conversando, nem era noivo ainda na época, não, acho que eu nem conhecia, não, acho que conhecia, faz pouco tempo eu não consigo lembrar, que coisa, né? Mas enfim, não conhecia assim porque era relacionado a um carro, aquele carro, né? Deixou a gente na mão, enfim. Aí eu estava no desespero para comprar um carro e tal, naquela época da inflação. Tem muita gente que não, aqui todo mundo lembra, os que não lembram estão lá. Aquela inflação terrível. E eu cheguei para ele um dia, eu falei assim: olha, ora por mim, mas eu preciso fechar esse negócio amanhã. E eu não sei se era o primeiro ou o segundo carro que ia comprar, naquela euforia, achando que ele ia me abençoar, achando que ele ia, não, vai lá amanhã, Deus vai ser contigo, varão valoroso. E ele pega, né, todo compenetrado, sério: meu irmão, eu vou falar, você não vai gostar, mas eu tenho que falar. Toda decisão
que você toma sob pressão, você corre um risco imenso de errar. A probabilidade de você errar quando você toma uma decisão sob pressão é de mais de 90%. Não faça isso. Espere Deus. Aprenda a não se sentir pressionado. Na hora, como todos adolescentes, jovens assim, fiquei louco. Ele tem um carro do ano, eu não posso ter um Fusca. O cara já derrubou minha casinha, já me arruinou. E o medo de fazer um negócio? E o medo de desobedecer a orientação de alguém que tinha muita experiência? Não fiz o negócio. E eu consegui um negócio muito melhor, porque eu ouvi. Mas foi difícil, foi muito difícil, foi quase impossível. Sabe por quê? Porque na pressão a gente quer resolver e não se aquietar. É interessante que é nos momentos de pressão que Deus diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No momento de pressão que você ouve isso. E Daniel, ele suportou a pressão. Por conta disso foi lançado na cova dos leões. Mas por conta da obediência a Deus não morreu lá. E ele saiu de lá mais forte do que ele entrou. E ele teve experiências extraordinárias com Deus depois de ter saído da cova dos leões. Sabe o que isso me ensina? Me ensina que o domínio próprio é um dos instrumentos, um dos frutos do Espírito, que se o cristão souber usar, ele vai se tornar alguém forte, ele vai se tornar alguém inabalável, ele vai se tornar alguém que vai construir sobre a rocha, ele não vai se abalar diante das circunstâncias. Provérbios capítulo 25, eu já estou concluindo, consegui, né? Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz assim: como a cidade derrubada. Preste muita atenção neste versículo. Não sou eu não fui eu que escrevi o versículo, mas é uma verdade incrível nas nossas vidas. Como cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o espírito. Se você não se controla, você é como uma cidade que não tem muros, você é uma cidade derrubada, você vai ser invadido pelas ações de Satanás. Se você não consegue se controlar em cada situação da sua vida, se você não consegue se controlar quando você tem um cartão de crédito na sua mão, se você não consegue se controlar quando você enfrenta uma crise no seu relacionamento, quando você não consegue se controlar quando você está debaixo de pressão, quando você não consegue se controlar quando você está ansioso demais, quando você não consegue se controlar e vencer a ganância, vencer a obsessão, o desejo desenfreado, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que você é cidade sem muros, e uma cidade sem muros é extremamente vulnerável à ação do inimigo, e você vai ser vulnerável à ação do inimigo. Por isso, meu irmão e minha irmã, não há desculpas para a falta de domínio próprio. Não há desculpas. A ganância, o desejo, a obsessão, a ansiedade, a curiosidade, a sedução, a pressão, não podem nos fazer ser levados de um lado para o outro. Elas têm que servir nas nossas vidas para moldar em nós o caráter de Cristo. Temos que ter postura de cristão. Temos que conter o nosso espírito. Temos que ter atitudes que expressem a glória de Deus nas nossas vidas. Quando fizermos isso, quando formos homens e mulheres sábios e sábias, que sabem discernir o tempo e o modo, então nós vamos poder tomar para nós
aquilo que está escrito em Provérbios capítulo 13, versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços de morte. Vou repetir: a doutrina do sábio, o sábio que sabe discernir o tempo e o modo, o sábio que sabe conter o seu espírito, a doutrina deste sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços de, que lindo, dos laços de morte. Amém? Você gravou? Vou repetir mais uma vez, né, Pedrão? Ganhou uma bexiguinha, está feliz da vida. Que bom se nós fôssemos todos assim, né? Ganhar a bexiguinha, está feliz da vida. Não, você tem que ganhar um bexigão, cheio de coisa dentro. Mas olha só, a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços de morte. Então, o que resta a nós? Seja sábio, tenha domínio próprio e livre-se dos laços de morte. Vamos